Boa noite a todos. Que Deus continue envolvendo os nossos corações nesse instante. E hoje o nosso Evangelho, um tema dos mais longos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, aonde podemos estar ali tirando preciosas mensagens, lições para a nossa melhoria, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa resignação diante das dores. Porque bem-aventurados os aflitos, né? Disse-nos Jesus, aqueles que choram, que sofrem, porque serão consolados. Então, diante desse amparo divino, como é que a gente pode entender por que da dor, o porquê do sofrimento, por que a gente precisa sofrer, por que tudo isso? Então, nessas reflexões de hoje, nós vamos então abordar algumas dessas situações, desses ensinamentos dentro da doutrina, compilados assim, uma e outra obra, não só no Evangelho, mas também em obras amorosas que irmãos nossos também tiveram assim todo o carinho para colocar, entendendo assim o porquê que estamos passando por determinadas situações, dificuldades. Então vamos assim acompanhando, né, para a gente analisar o porquê da dor, entendendo o que ela significa na nossa caminhada de evolução. Então, para entender a dor, é preciso, antes de tudo, entender a vida, né? O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? O que somos? O que estamos fazendo neste plano? Para onde vamos? Então, essas pequenas perguntas merecem respostas. Porque assim nós vamos compreender o objetivo de tudo isso que nos ocorre. Sem entender esse processo que está aqui, nós não vamos entender o porquê dessa dor. Então a doutrina espírita é uma das que mais nos esclarece a respeito dessa necessidade, fazendo com que o homem compreenda a sua posição aqui na Terra. Então é através desse esclarecimento tão amoroso, que cala no nosso coração, é que a gente vai percebendo a necessidade de estarmos resignados, aceitando e compreendendo tudo o que está acontecendo. Porque quando nós compreendemos, facilita. É igual quando nós estamos com o nosso filho para ser corrigido. Quando você bate no filho, ele não entende nada do que está acontecendo. Porque muitas vezes ele ainda como no seu momento infantil, ele não tem compreensão das coisas. Se você não ensinar, não falar para ele o que está acontecendo, o porquê de uma corrigenda que ele está recebendo, ou até ensinar o caminho sem precisar bater, ele vai compreendendo pouco a pouco. Porque ele está ali naquela fase infantil e é necessário que a gente eduque esse filho, para que ele saiba o que é certo, o que não convém a ele fazer. E dessa forma ele vai, digamos assim, obedecendo, compreendendo e respeitando. E assim é conosco diante das leis divinas. Quando nós entendemos o porquê de todas as questões referentes ao nosso sofrimento aqui na Terra, nós vamos percebendo também que Deus é esse Pai amoroso que nos educa através, primeiro, da dor. Mas nós vamos saber por que nos educa primeiro através da dor. Porque são escolhas que nós fazemos. Então, todas as escolhas que nós fazemos têm aí, querendo ou não, né, uma consequência. E essa consequência é a nossa responsabilidade. Então vamos analisando aí, entendendo o cenário que é a vida. E acima de tudo, nós temos que entender, né, Deus. Conhecer o Pai. Saber quem é esse Pai. Nós sabemos que Ele é o Criador de tudo. E tudo que existe vem do Pai. Nós somos filhos dele. E se nós que somos pais aqui na Terra, nós não gostamos de ver nosso filho sofrendo, será que Deus gostaria de nos ver sofrendo? Será que Ele quer o nosso sofrimento? Então,
Ele é autor dessas leis naturais, físicas e morais que regem a vida universal. E é de acordo com essas leis que as consequências de nossos atos vêm natural e automaticamente. Então, quando a gente percebe que Deus está no comando de tudo, mas que a dor que nos bate à porta não vem dele, vem do mal que nós ainda realizamos, da nossa aprendizagem ainda, nós percebemos que Deus não pune, não castiga, não precisamos temer a Deus, porque o pior de tudo é quando a gente teme ao Pai. Porque o Pai tem que ser amado. E quando a gente compreende que Ele não está punindo, não está batendo em nós, mas está esperando-nos de braços abertos, esperando o filho fazer as experiências necessárias, como o filho pródigo da parábola, nós vamos compreendendo que Ele é esse amor de braços abertos a nos esperar. Esperar o quê? Esperar a nossa evolução. Esperar que cresçamos, que aprendamos, que resistamos ao mal, que vamos sendo educados lentamente através de leis perfeitas e divinas que Ele criou. Quando a gente obedece essas leis, somos felizes. Se nós desobedecemos essas leis, sofremos as consequências delas. E é nisso que vai fazendo com que cada um de nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos saindo dessa condição infantil que nós estamos, amadurecendo, sendo mais conscientes perante a própria vida que estamos levando aqui na Terra. Então, amar a Deus, acima de tudo, é entender por que estamos aqui. Que Ele não está de maneira alguma castigando a gente. Pelo contrário, dando-nos muitas oportunidades. E através da reencarnação, nós percebemos a bondade divina atuando ainda mais. Porque é através da reencarnação, essa doutrina que nós bem estudamos ela, é que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. E é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. E Deus é imparcial. Em todo momento, Ele não privilegia ninguém. Ele dá a todos nós o mesmo ponto de partida. Somos criados simples e ignorantes. E no momento em que a gente é criado, nós temos aí, ao nosso dispor, todos os recursos do Pai, para que cada um de nós caminhemos até Ele, de volta para os braços dEle, mais amadurecidos. Porque nós saímos ainda simples e ignorantes, adquirindo experiências para chegar a Ele. E essas experiências, dependendo das nossas escolhas, vão ser boas ou não, dolorosas ou felizes, dependendo das nossas escolhas. Então, Ele não vai dar a uns, quando nós olhamos nas diferenças que nós encontramos, nas anomalias que nós encontramos na vida, pessoas com deficiências, pessoas ricas, outras pobres, outras miseráveis, outras passando por flagelos naturais, que nós vimos constantemente na mídia, que nós vamos perguntando, nossa, mas por que essa pessoa passa por isso? Por que esse sofrimento todo? Por que essas criaturas estão se perdendo, estão sofrendo, continuam dessa forma? Será que Deus não está olhando por elas? Será que Deus esqueceu delas? Ou esqueceu de nós quando nós também estamos passando por doenças, por dificuldades, por perda de entes queridos? Será que Deus não está olhando tudo isso? É justamente quando entendemos que Deus não está dando a uns algo bom e a outros algo ruim, é que nós vamos entendendo essa imparcialidade divina. Porque Ele nos ama, não faria isso jamais. Ele não daria um pedaço de pedra ao filho que pede pão. Já nos disse Jesus. Então, nesse ponto, se tudo isso, que Deus nos favorece, a sua justiça é perfeita, então por que o sofrimento? Qual a causa do sofrimento? Agora, se nós sabemos que Deus é bom, é justo, esse sofrimento tem uma causa justa. Assim nos diz os Espíritos, eles nos ensinam isto. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos e vamos ler lá o capítulo referente da reencarnação, que até foi o assunto da semana anterior do Evangelho do nosso irmão Canela, vem nos falando dessa necessidade da encarnação e vários outros indícios de que ela existe.
Hoje nós vamos falar um pouquinho, apesar do capítulo ser bem-aventurados os aflitos, nós temos que abordar a reencarnação para entendermos a causa da dor. Não tem como não falar de tudo isso sem lembrar de que somos espíritos encarnados e reencarnados aqui na Terra. Então, no céu e inferno nós temos uma perguntinha que diz assim: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? A resposta é: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. O comentário de Kardec foi o seguinte: todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona o meio de consegui-la, com as provas da vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então nós vamos percebendo aí que essa felicidade, então, depende de nós. E que lá no céu e inferno, quando ele comenta das penas e dos gozos terrenos, ele fala que quando entendemos o Pai como justo, nós vamos entender que não existe céu e inferno. Que o céu e o inferno é muito mais íntimo do que um lugar onde as pessoas são jogadas ou colocadas ali pela bondade divina, de maneira alguma. O que acontece é que nós, muitas vezes, nas nossas ainda dificuldades, né, na maldade, na nossa inferioridade, nós vamos acabando indo para lugares que compõem aí a mesma energia que a nossa. Então, atraídos para lugares ruins ou bons de acordo com as nossas vibrações, com as nossas energias. Por isso, Deus não coloca ninguém lá no inferno, né? O céu e o inferno, para nós espíritas, não existe. Não da maneira como, né, ele é pregado. Porque se nós formos falar de céu e inferno, nós vamos perceber que o céu e o inferno é a nossa atitude íntima, é aquilo que estamos sentindo dentro de nós. Às vezes nós estamos verdadeiramente no céu, feliz, com bem-estar, com alegria. Onde estivermos, estamos bem, mesmo em lugares ruins. Mas o inferno, quando nós estamos ainda angustiados, amargurados, sofrendo, nós podemos estar num lugar perfeito e maravilhoso, mas sentindo um terror, um mal-estar, uma dificuldade muito grande, e nos sentimos neste inferno. Então, por isso mesmo, né, há essa diferença aí para nós espíritas. Quando nós entendemos que a bondade divina não colocaria o filho querido num lugar tenebroso. Pelo contrário, nós estamos lá somente no tempo em que precisarmos para entendermos que é necessário o arrependimento, né, e depois a reparação. E o homem que tem consciência da sua inferioridade, ele encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, ele não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Então todas as conquistas do espírito continuam com ele, boas ou más, claro. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos exatamente aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós buscamos aprender. Nosso aprendizado se mantém. Tanto as coisas ruins que nós estávamos ainda e não conseguimos nos libertar, como as coisas boas conquistadas. Por isso que nem todos nós somos totalmente ruins, inferiores. Nós já trazemos algo de bom em nosso coração. Mesmo quando estamos ainda inferiorizados, com orgulho, egoísmo e tantos outros sentimentos no nosso coração, já desponta no ser algo de bom, algo de maravilhoso, que quer e entende que talvez inconscientemente essa centelha divina está dentro da gente. E é essa centelha que faz a gente caminhar. É o amor de Deus que vai nos estimulando aí para que a gente não fique travado. É claro que nós podemos estacionar sim, quando nós não fazemos a nossa parte, quando nós
não buscamos Deus, quando nós esquecemos que somos espíritos eternos e que temos responsabilidade para conosco também. Mas quando nós queremos atingir essa perfeição que a gente já compreende que existe, nós vamos caminhando. Nem que a gente caia, a gente vai levantar, vai fazer tudo o que é possível para a gente se iluminando pouco a pouco. Então a finalidade da reencarnação para nós é promover a evolução através da elevação moral e espiritual. Na elevação moral, nós vamos adquirindo essa conduta, essa ética uns com os outros. Vamos entendendo que é necessário respeitar o direito alheio, vamos compreendendo que temos deveres, temos direitos. E na elevação espiritual é quando o homem vai compreendendo que nós somos espíritos, que nós já não temos mais aquela necessidade do apego exagerado aos bens da matéria. Nós precisamos, enquanto estamos aqui encarnados, precisamos do corpo físico, precisamos dos bens que nós temos, mas não estamos dando demasiado valor a ele. Então o homem que está se espiritualizando, ele vai se desapegando pouco a pouco dessa matéria. Ele vai entendendo que é necessário que ele abdique desse momento. Ele está de passagem. Ele não vai levar nada com ele, nada que é material. Ele vai levar só o que é do espírito, bens imperecíveis. Então ele vai saber colocar esse tesouro aí, aonde a traça não corrói, nem a ferrugem consome, porque ele sabe aonde está a verdadeira beleza da vida. Então ele não perde tanto tempo com as ilusões da matéria. Ele já compreende que essas ilusões são para aqueles que não despertaram ainda. Não que ele seja melhor, mas que ele já está começando a compreender. Porque quando nós vamos falar de lei de amor, que essa é a lei maior e divina, nós vamos entender que nós estamos muito mais perto do nosso ponto ainda de chegada do que o de partida. Porque o nosso caminho ainda é longo. Nós estamos começando a dar os primeiros passos na nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. Nós podemos até estar mais intelectualmente desenvolvidos, mas ainda não usamos essa inteligência para o bem de todos. Não usamos os bens que temos para o bem geral. Ainda muitas vezes estamos voltados mais para nós mesmos. Isso também é uma causa da nossa infelicidade, por conta do egoísmo que ainda assola nosso coração. Então, quando nós entendemos que essa evolução é a superação da condição humana através das reencarnações aqui na Terra e em outros mundos habitados para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Então, quando nós entendemos tudo isso, é que nós precisamos conhecer as leis divinas. E onde estão essas leis divinas? Na nossa consciência, em nenhum outro lugar. Por isso que quando nós saímos fora ou irmos contra a lei divina, nós sentimos no fundo de nossa alma que erramos, que equivocamos, e que vamos ter que reparar de alguma forma tudo isso. Porque não basta só se arrepender, tem que reparar também. Às vezes o espírito ele se arrepende e acha que já está tudo bem. Mas não, é necessário que além do arrependimento haja uma reparação. Não é só vir e confessar os nossos erros e achar que Deus está nos perdoando. Porque pronto, está quites com a lei. Mas e o mal cometido vai ficar por isso mesmo? Não, é necessário que nós refaçamos aquilo que nós mesmos prejudicamos. Nós temos que ir lá e reparar. E temos várias oportunidades de fazer isto. E de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, através dessa bendita oportunidade, nós vamos percebendo que todas as encarnações são planejadas com antecipação. Quando estamos no mundo espiritual, a todos é dada a oportunidade de fazer ali um retrocesso, uma contabilidade divina daquilo que nós, dos lucros e das perdas, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós ainda precisamos conquistar. E conforme nós vamos entendendo isso, nós vamos escolhendo aquilo que necessitamos ainda concluir nas encarnações. E sempre pensando assim, olha, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, porque nós não vamos dar conta. Deus, ele parcela a nossa dívida em várias prestações. Porque ele sabe que o filho não pode dar um passo maior que a perna. Mesmo os espíritos que estão ali sempre fazendo os planejamentos de todos os outros, porque eles estão sempre ajudando aqueles que vão reencarnar, eles nunca fazem ali algo que seria superior às nossas forças. Pelo contrário, eles vão devagar, porque sabem que se também aumentarem um pouquinho aquilo que nós ainda não estamos preparados, nós vamos sucumbir. Ainda vai haver uma queda. Nós vamos cair diante daquilo que nós estamos querendo passar do limite. Então, tem um limite para isso também. Por
Tudo isso vai ser usado de bom senso, de critérios que nós aqui podemos imaginar, mas não temos a certeza. Por quê? Porque o bom senso dos espíritos desencarnados, a lucidez deles é muito maior do que a nossa, que estamos aqui. Eles já anteveem o futuro, já compreendem lá na frente as coisas que nós não compreendemos. E sem contar que vem o passado espiritual de cada um. E por isso sabem, né, nos orientar nesse momento do planejamento. E muitas vezes, né, existem momentos em que nós estamos lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório e nós temos condições de ajudar quando nós já estamos mais lúcidos, mais conscientes. Mas em algumas outras vezes isso não acontece, porque as escolhas feitas não podem, né, ser feitas por espíritos que ainda não compreenderam as leis divinas, que ainda não despertaram, que ainda encontram-se muitas vezes em dificuldades maiores, muitas vezes adormecidos mesmo, né, por todas essas dificuldades que eles mesmos fizeram para eles. Então as escolhas feitas não podem também esquecer os compromissos das encarnações anteriores. Por isso esses espíritos amorosos estão ali para nos orientar, nos lembrar de coisas que a gente talvez esqueceu, de colocar os pingos nos is para cada um de nós. E essas encarnações compulsórias para espíritos que acumulam compromissos, principalmente quando envolvem outras criaturas, terceiros. Então eles estão ali, mesmo que um planejamento, ele envolve muitas criaturas, muitas, não é só o nosso. Nós estamos em grupos familiares, então às vezes dá um trabalho imenso para a espiritualidade, reunir todos esses corações queridos para renascerem juntos no mesmo lar, por exemplo, aonde eles vão ter que se encontrar em algum determinado momento, ou lá no trabalho, né, ou em alguma atividade que realizem, enfim, em vários momentos de sua vida vai ter a oportunidade de estar cara a cara com um desafeto, com alguém que ele precisa reparar alguma falta, e assim por diante. Então, olha, isso é muito mais intenso do que imaginamos, é muito mais laborioso do que pensamos, por conta do trabalho que existe da espiritualidade em fazer tudo isso. E muitas vezes a gente reencarna, chega aqui, não tem esse conhecimento e desperdiça a oportunidade da reencarnação, não aproveitando para sermos melhores, para conhecermos um pouco mais. Mas Deus está ali pacientemente esperando, sempre. E nesse momento em que o espírito pode fazer as suas próprias escolhas, ele pode, mesmo escolhendo e chegando aqui, ele não ter uma consciência exata daquilo que foi escolhido. Isso está arquivado na sua memória, está dentro dele. E todo momento em que ele está aí no dia a dia, né, nós todos estamos aqui passando por isto ou por aquilo, nós vamos, de alguma forma, sentindo no fundo que é necessário algumas situações que estamos vivenciando. Mesmo que a gente não tenha ainda uma compreensão tão exata da doutrina espírita. E muitas vezes essas escolhas, elas se dão no nível de probabilidades. Como também ele fala, pode haver alterações. Se nós, muitas vezes, no plano espiritual, desejamos casar com determinada pessoa. Aí chegamos aqui, reencarnamos, por conta de muitas coisas que acontecem conosco, por não termos educado ainda os nossos instintos, que falam mais alto, as paixões, podemos muitas vezes nos encontrar com outras criaturas também tão desavisadas quanto nós, e estarmos ali antecipando determinados compromissos, que não seria com aquela determinada pessoa que a gente tinha comprometido. E aí gera um plano B na nossa vida. Tem um livro até do Richard Simonetti, que ele fala exatamente sobre isso, o plano B. Quando muitas vezes nós fazemos uma determinada programação no mundo espiritual, e chegando aqui na Terra, a gente desvia esse caminho por algum motivo, por alguma situação que nós escolhemos, até porque aí vem a questão do nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é soberano. Ele pode alterar qualquer dessas situações que escolhemos, qualquer fator de nossa vida, mesmo que a gente tenha se programado. Então é uma probabilidade. Quando nós planejamos a nossa encarnação, não quer dizer que vamos cumpri-la fielmente, mas é o desejo de cumpri-la que nos move. É o desejo de realmente chegar aqui e fazer aquilo que a gente planejou. Mas as paixões às vezes falam mais alto no nosso ser. E quando essas paixões estão
falando mais alto, estamos agindo mais por instintos, pelas sensações, e ainda não estamos desenvolvendo o sentimento, nós vamos levados pelas paixões a cometer ainda os enganos. Enganos que nos desviam de novo da nossa trajetória. Às vezes acumulando outros débitos para mais tarde. Causando talvez outros sofrimentos para nós. Acumulando nossas dívidas que eram para ser pagas, ressarcidas de alguma maneira. Quando nós falamos pagas, nós queremos dizer também reparadas. Porque esse pagamento nós vamos ver daqui a pouco como se faz. Não precisa ser apenas da maneira como nós imaginamos, pela dor. Se o espírito ele pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Será que todas as que a gente ali está passando hoje foi prevista? Então a doutrina fala que não. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas os gêneros das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Ou seja, com o livre-arbítrio, nós podemos estar mudando alguma coisa. Porque provas é justamente isso. É a oportunidade de sermos testados. É a oportunidade, como lá na escola, o aluno que vai fazer as lições. Ele está lá durante o tempo todo, durante o ano, ele está aprendendo a lição. No momento certo, o professor precisa saber como está o conhecimento deste aluno. E aí é aplicado a prova para ele analisar. Olha, será que você já está, realmente já compreendeu as lições? E a prova vem. E naquele momento da prova é o momento também da aferição desse aluno. Se ele conseguiu aprender alguma coisa, será que ele conseguiu aprender? Será que nós conseguimos aprender diante das provações? E é nesse momento em que uma prova é bem diferente, já já nós vamos ver também a respeito das expiações. A prova é o momento em que, se nós tirarmos uma nota boa, a gente adianta um pouquinho esse processo evolutivo. Mas se nós não estivermos ainda suficientemente aprovados, nós vamos ter que repetir lições. Igual o aluno que com preguiça, que não leva a sério o estudo, acaba deixando para trás a oportunidade do aprendizado. E ele vê ali os amiguinhos de escola ficando lá na frente dele e ele ficando para trás. Assim também conosco nas encarnações. Muitas vezes tem espíritos amigos queridos que mudam as suas próprias reencarnações, mudam os seus planejamentos que poderiam estar lá adiante e que voltam para resgatar, socorrer e ajudar aqueles que ficaram para trás, por amor. Porque são espíritos que já mais evoluídos um pouquinho que nós, eles aceitam reencarnar conosco para poder ajudar aquele, para que o seu caminho não seja tão sofrido. Olha como a bondade divina é tão grande, permitindo este amparo também. Porque senão a nossa dor poderia ser maior sem alguém que nos estimulasse, sem alguém que nos mostrasse o caminho, sem alguém que nos estivesse ali constantemente, talvez até mesmo acariciando nos momentos de dor, nos dando força para que a gente suporte as dores da estrada. Então é a bondade divina sempre fazendo isso conosco. Então o processo de encarnação, na verdade, é um processo de aprendizado para o espírito. É a educação através desse sentido. Um processo onde vamos lentamente conquistando esse entendimento, essa evolução, mas, como ele disse aqui, não é linear. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou lá no passado para educá-lo no presente. Às vezes, nós podemos ter cometido lá atrás algo muito doloroso, muito difícil, causado a infelicidade, o desgosto para muitas criaturas. Mas como nós falamos que Deus dá sempre a oportunidade de resgatarmos pouco a pouco e nunca nos cobra tudo de uma vez, muitas vezes, dependendo da maneira como nós estamos aceitando essas dores, nós estamos reagindo ou agindo diante da dor, nós estamos, às vezes, anulando algumas dessas situações, algumas dessas dores. Porque o entendimento faz com que nós possamos passar mais tranquilos diante disso, às vezes até com as mãos mais operosas, trabalhando em nosso favor. Quando nós nos colocamos já na tarefa, nos trabalhos, na caridade, que é o que Jesus fala para a gente, fora da caridade não há salvação. Quando a gente se coloca, se habilita a isso,
muitas vezes a gente vai anulando algumas coisas. O próprio apóstolo Pedro nos fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Nos mostrando aí que através do trabalho, do entendimento, justamente de tudo isso, nós vamos não mais paralisando os nossos esforços, mas continuando firmes, confiantes, e aí conseguindo abater essas dívidas. Como se a gente fizesse igual aqueles financiamentos que eles nos dão a oportunidade de quitar, quando a gente paga um determinado número de prestações, fazendo uns descontos para a gente, quando a gente aceita fazer isto. Então, é nesse momento que também acontece na lei divina. Quando a gente tem descontos por conta da nossa vontade de realmente melhorar, aprender e entender essa lição. Porque através do momento em que nós entendemos a lição, nós não precisamos mais dela. Não é assim na escola também? Se o aluno não passa de ano, se ele já entendeu a lição, ele passa para outro estágio, para outra fase, para outro momento. Assim também conosco, não é? O processo, então, de aprendizado está nesse momento em que o espírito está sempre evoluindo em todos os momentos, mesmo quando ele acha, ou que nós achamos que ele está ali regredindo. Parece que esse irmão está sempre igual, não fez nada. E na outra encarnação, né, que nós não conhecemos todas as encarnações, não sabemos nem, graças a Deus esquecemos, mas se nós fôssemos fazer um balanço de uma encarnação de alguém, e falar assim, mas por que ele continua mal desse jeito? Por que ele continua dessa forma? Será que ele não está progredindo? No próprio Evangelho vem dizer que sempre o espírito progride. Alguma coisinha que seja. Porque tem alguma coisa, alguém que ele ama, alguém que ele tem um afeto, um carinho. Então, alguma coisa ele tira dessa lição, por menor que seja. E mesmo que a gente pense, né, que ele não está progredindo, mas regredir também ele não vai. Porque se tem uma coisa que acontece, é que não há regressão nessa parte. Nós não regredimos em nenhum momento. Sempre o processo é de evolução. Nós podemos estacionar, ficarmos parados ali, e se ele continua causando mal e praticando mal, é porque ele não mudou em nada, ele continua o mesmo. Ele pode ter tido uma infância até tranquila, serena, mas se já no momento que o espírito começa a recobrar essas tendências e começa a praticar este mal, não é porque ele deixou de receber o aprendizado, é porque dentro do seu coração ainda não houve uma mudança real. Às vezes ele vem numa família para que seja educado e tudo mais, e não consegue. Ele ainda traz dentro de si aquela dificuldade. E é só que toda semente de amor que foi plantada no coração dele vai ficar ali, até o momento que ele possa, né, vencer essa maldade que existe nele e colocar ali todo o seu amor naquele processo de aprendizado que ele deseja. Então, para o espírito não há um determinismo, mas sim evolução. Se tem uma coisa que é certa na nossa vida, né, é que nós vamos evoluir. O progresso é uma lei também. Progredir sempre, diz Allan Kardec, tal é a lei. Então, a lei do progresso é para todos nós. E isso é um determinismo na nossa vida. Todos nós, mesmo aquela criatura que hoje a gente vê lá na cadeia pública, capaz de cometer atrocidades, ele vai chegar lá. Ele vai conseguir. E é isso que é maravilhoso, quando nós olhamos e pensamos assim, nossa, mesmo quando eu cometo qualquer falha, qualquer erro hoje, eu sei que Deus não está me punindo ou castigando. Pelo contrário, Ele está sempre nos dando outras oportunidades. E isso é bondade divina, nos incentivando a ir adiante. E aqui também, diante dessa lei de causa e efeito, e ação e reação, nós temos uma diferença. A lei de ação e reação, ela prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei da física, através do Isaac Newton. E diante da lei de causa e efeito, pois nem sempre é de intensidade igual e em sentido contrário. Por exemplo, se a gente joga uma bola de borracha na parede, ela voltará para mim com a mesma força que eu mandei. Isso é lei de ação e reação. Porém, o comportamento humano não é uma ciência exata e obedece a variáveis muito mais amplas. Então, quer dizer que, no sentido da lei divina, a lei de causa e efeito cabe mais para nós. Porque essa intensidade com que aquela ação que eu realizei
boa ou má, ela vai voltar, ela pode voltar de forma diferente, não na mesma velocidade com que ela foi atirada, com que ela foi realizada. Pode ser atenuada, através justamente do nosso aprendizado, através da nossa melhoria, ou ela pode ser na mesma intensidade, mas vai depender sempre do nosso esforço. Porque o processo de educação, ele não é punitivo. Deus não castiga e não pune, como nós falamos no início. O ser, ele reencarna para aprender o que ainda não foi aprendido. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca puni-lo. Então nós não estamos sendo punidos em nenhum momento por Deus, mas estamos sendo educados. É a lei divina que está em nós, é que está nos educando. Até porque no processo de dor, quando eu passo por alguma situação, eu sou a minha própria juíza em defesa ou em acusação. Quando eu me perdoo também, eu posso muito bem passar por determinados processos lá na frente. Entendendo que é o orgulho que muitas vezes me faz me castigar. Então o auto-perdão também é um processo de aprendizado para nós. Porque às vezes eu consigo perdoar as faltas dos outros, mas em relação a mim, preciso ser perfeito. Não, ainda não. Senão nós não estaríamos aqui nesta terra. A justiça é diferente de vingança. Porque muitas vezes nós estamos ainda no olho por olho, dente por dente. Mas na justiça divina é bem diferente. A justiça perdoa e leva em consideração a intenção, o conhecimento e a circunstância. Ou seja, esse aprendizado que o espírito já conquistou. O nível de evolução que ele está. Muitas vezes, se nós não temos o conhecimento, a falta pode ser atenuada. Mas para aquele servidor que já conhece a vontade do Pai e não a realiza, este é mais culpado, ou seja, é mais responsável por aquilo que ele não está realizando. Então a vingança já não faz parte não faz parte da lei divina. Isso está no coração humano ainda. Obrigada. Então o esquecimento, através da reencarnação, ela é necessária. Porque como nós vamos recomeçar diante de criaturas que estão ao nosso lado, se nós estivermos recordando de tudo que foi praticado, dos nossos erros, das dificuldades que nós temos lá atrás? Não tem jeito. Não haveria aceitação daqueles familiares. A dor seria maior, a dificuldade seria maior, os problemas seriam muito maiores. Então, com esse novo recomeço, a gente recebe um equipamento novo. Um corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências no meio novo que vamos renascer. Então, é a oportunidade de recomeçarmos do zero. Sem trazermos as mágoas, os rancores, pelo menos eles ficam arquivadinhos ali na nossa mente. Só vai, às vezes, vir à tona quando nós, mais invigilantes, diante de alguma situação, de algum irmão, que são ali aqueles que mais necessários para a nossa evolução, desafetos nossos, é que muitas vezes acorda ali uma situaçãozinha entre nós, e é o momento de lembrarmos que não é por acaso que estamos com aquele familiar. É necessário que aquele momento de dificuldade e até de dor que estamos passando, foi necessária a presença daqueles irmãos ali junto conosco. Entender o cenário que é a vida. O planeta Terra já é um planeta de provas e expiações, nós bem sabemos. Embora ele esteja caminhando para a regeneração, enquanto ainda houver necessidade de nós, espíritos, que estamos aqui, desse aprendizado, ele ainda está nessa fase intermediária. Ainda está num tempo em que alguns espíritos já começam a acordar e tentar já trabalhar a sua regeneração, mas a maioria ainda está caminhando de maneira contrária. Então, por isso ainda é necessário essa maldade, essas dificuldades que a gente enfrenta. Senão não seria planeta de prova e expiação. Seria um planeta de felicidade, de regeneração, de outros tipos. Então, como nós estamos aqui na Terra, é o planeta que nós merecemos, é a casa que nós podemos pagar nesse momento. O aluguel que a gente pode pagar é o da Terra. Então, é aqui que a gente tem que ficar. Quando a gente já tiver melhor, tiver com uma condição evolutiva maior, a gente pode até pagar um planeta mais evoluído. Mas, por enquanto, o aluguel acessível a nós é justamente o planeta Terra. Esse planeta ainda habitado por espíritos que estão retardatários diante da lei divina. Daí se explica que a dor é um patrimônio de todos nós. Por isso também entender aonde estamos faz toda a diferença. Porque provas para nós
são escolhidas, como nós falamos, são escolhas para o nosso adiantamento. Mas as expiações não, elas são impostas, né? Elas são experiências obrigatórias que nós temos que passar, porque quando nós estamos caminhando contra esta lei, todo ato praticado volta para nós. E essa reação, essa lei de causa e efeito que nós comentamos, está dentro dessa situação aqui. Nós geramos uma expiação para nós. Uma situação em que nós vamos ter que passar. Ela pode ser já no início, quando nascemos, nascendo com um retardamento, com alguma situação, ou uma deficiência, ou lá na frente, se nós ainda não conseguirmos ter vencido alguma coisa através de algumas provas, essa, digamos aí, essa situaçãozinha que fica suspensa até determinado ponto, ela pode vir à tona. Se não houver ali, diante daquele momento em que nós às vezes até prometemos lá, olha, não, mas eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Enquanto a gente está lá planejando, a gente acha tudo maravilhoso que vai dar conta. A hora que chega aqui não é bem assim. Então eles falam assim, olha, se você realmente conseguir, vai te ser dada uma oportunidade. Até os 20 anos você não vai ter nenhum problema. Vai ficar aí incubadinho essa doença. Mas se você não conseguir, aí a doença vem. Porque é necessário o aprendizado. Não aprendeu, então, assim, do jeito certo, pelo amor, aí vem ela, né, para ser a professora necessária para nós. Então, nós vamos percebendo que a partir disso, o espírito vai se depurando, né, e apressando também o seu adiantamento. Toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E nesse ponto a gente vai perguntar-se, mas por quê? Porque muitas vezes o sofrimento que ele está ali, né, a pessoa está sofrendo, está lamentando, está chorando, está sofrendo ali, está se lamentando, dando trabalho para todas as familiares, ele não está se resignando, ele não está aproveitando realmente a substância desse sofrimento. Ele está lamentando a oportunidade de aprendizado. Então, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai perder os frutos de todo esse amparo que ele teve, por não entender, por não compreender. E as causas dessas aflições, tanto pode estar na nossa vida presente, como lá nas vidas passadas. Porque muitas vezes a gente está passando por determinada situação aqui na Terra e não entende. Mas por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada, eu sou uma pessoa boa. Sou generosa, já pratico a caridade, estou lá no centro espírita, faço as coisas da maneira que eu acho que está certo. E de repente, ele não entende ou não compreende que, se ele não está, naquele momento, né, passando por aquela situação, por conta de algo que ele está fazendo nesta vida, a situação está lá atrás, em outras existências, em que ele não observou a lei divina. Então nós temos até uma historinha que fala a respeito disso. Quando um irmão, ele trabalhava na casa espírita, e ele já fazia tempo que trabalhava lá na casa, e um certo dia, ele trabalhando num engenho de cana, moendo ali a cana, ele perdeu um dedinho. E ele ficou assim, lastimando, mas por que eu perdi esse dedinho? Eu trabalho, sou uma pessoa honesta, boa, faço tudo o que estou fazendo aqui, e de repente ainda Deus, né, me permite isso, mas por quê? Aí, um determinado dia, um amigo, lá, um médium da casa, visitando a casa, apareceu e falou para ele, né, ele foi questionar o médium. Por que isso aconteceu comigo? Aí o médium se concentrou por alguns minutos, observou bem e falou assim, olha, um amigo espiritual está nos dizendo aqui que na realidade era para que você perdesse todo o seu braço. Mas justamente por todo o trabalho que você está fazendo aqui na casa, por todo esse trabalho de entendimento e aprendizado que você já possui, você só perdeu apenas o dedinho. Então, olha só como a justiça divina é perfeita, né? Mas também é necessário que a gente perceba a misericórdia do Pai. Foi necessário ainda passar por alguma situação, mas ela foi atenuada, amenizada, porque ele realmente fez a parte dele, embora ele não compreendesse naquele momento. Então, não quer dizer que Deus vai, né, nos deixar privilegiados porque estamos aqui. Alguma coisa pode acontecer, mas vai ser bem mais suavizada. E as aflições, na sua maioria, elas são feitas pelas nossas más escolhas. São aflições que a gente poderia descartar, são desnecessárias, mas como nós ainda, por conta justamente das paixões que nos
envolvem, e nós muitas vezes arrastados por elas, não conseguimos sofrear em nossos sentimentos ainda, nós acabamos nos deixando levar. E por isso, sofremos por coisas que não necessitaríamos passar, por escolhas mal feitas. As necessárias são as provas para a nossa evolução, são elas que nos impulsionam ao progresso. Da mesma maneira que as expiações, que também fazem com que nós estamos, então, reparando os erros, os males cometidos por nós. Se dividirmos os males da vida em duas partes, nós teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador, devido aos seus desleixos, aos seus excessos. Constataremos que, onde o homem é o agente, ele supera em muito a outra. Então, ele fica, portanto, evidente que o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. Então, a partir do momento em que a gente percebe que a maioria dos nossos sofrimentos são pelas nossas decisões, ainda equivocadas, por que não começar a compreendermos melhor, a buscar o entendimento da lei divina, para que a gente possa apressar esse progresso? Então, o espírito ele sofre, quer no mundo corporal ou quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea. Pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Isso também está lá no Céu e Inferno, e essa anterior no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos percebendo que conforme nós vamos estudando a doutrina, nós vamos entendendo o porquê das dificuldades, o porquê que nós estamos aí sempre caindo nas dores e no sofrimento. Porque nós mesmos estamos escolhendo a nossa trajetória. Não é Deus que está mandando isso ou aquilo para nós. E se nós entendermos isso, vai ficar muito mais fácil, porque a partir do momento em que a gente pode escolher, a escolha nossa, o sofrimento pode ser poupado. E se eu sei que eu vou me poupar de um sofrimento, e só eu que vou ser beneficiado, por que não investir mais na nossa compreensão, no entendimento dessas leis? Por que não investir mais em tudo isso? Em nós mesmos, porque é um investimento em nós mesmos. E ainda por cima colaboramos com outras criaturas. Porque quando as criaturas veem que a gente está resignado, com coragem, com fé diante das provações, eles se sentem fortes também e fortalecidos para passar pelas mesmas dificuldades. Eu vou ter que dar mais uma vez, uma corrida aqui no andor. Nós estamos passando do tempo. Quase. Não quero deixar vocês aqui até meia-noite. Então nós vamos repassar rapidinho. Aqui. No livro Sinal Verde, André Luiz, ele nos coloca... Pronto. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o perdão como veículo do amor. Então, através do entendimento que nós estamos aqui, muitas vezes ainda, trazendo esses sentimentos inferiores, como nós comentamos, ainda estamos carregando ódio, orgulho, mágoas, estamos adoecendo o nosso corpo com tudo isso. Muitas das nossas doenças físicas são causadas por todo esse lixo mental que a gente está deixando na nossa vida. Quando nós conseguimos entender isso, nós vamos jogando fora todo esse lixo mental. Nós vamos deixando as dores de lado. Porque olha como depende de nós, somente de nós mesmos, a nossa melhoria, a nossa cura espiritual. Através do entendimento, a gente vai se libertando das doenças, das dores, das dificuldades. E mesmo quando a gente não consegue libertar totalmente delas, a gente vai entendê-las e já vai conseguir se resignar um pouco mais. Mesmo diante de tantas doenças que são consideradas kármicas, em alguns momentos que nós estamos aí nos estudos, das doenças que mais tem assolado a humanidade é o câncer. E nós bem sabemos. E muitos usam essa palavra kármica, kármica do karma, dizendo que isso está lá atrás também nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós
conseguimos esse câncer aqui mesmo, nessa encarnação. Quando nós ainda estamos deixando o ódio tomar conta, a raiva, a cólera, a ira, todos os sentimentos inferiores. Quando alguém carrega um ódio, quando alguém carrega mágoa, está carregando um veneno. E às vezes ainda quer que o outro morra. Imagina. Com certeza, quando a gente está carregando veneno, a gente que está morrendo primeiro. A gente que está se envenenando ali, se contagiando com tudo isso. E também é uma das causas das nossas dores, que muitas vezes a gente não percebe. E aí, quando a gente adoece, ainda acusa Deus, acusa a providência divina, coloca a culpa no outro, porque é muito mais fácil eu achar que o outro é culpado pelas minhas dores, do que assumir que eu tenho a responsabilidade por elas. Quando eu coloco a culpa no outro, eu me isento de fazer alguma coisa em meu favor. Mas quando eu assumo essa responsabilidade, o que acontece? Eu tomo as rédeas da minha vida e assumo que eu preciso modificar tudo isso dentro de mim. Se eu mudo, se eu me reformo, eu posso continuar trabalhando esses sentimentos de forma mais agradável, mais feliz, saudável, inclusive. Então, as pessoas vivenciam as mesmas experiências de formas diferentes. A postura vai depender do entendimento de cada um, né? Então, muitas vezes, nós podemos nos postar diante da dor, lamentando, chorando, sofrendo, mas podemos ter fé, confiança, de que aquilo vai ser para nós um degrau de evolução. Uma oportunidade bendita, que às vezes nós até imploramos, enquanto estávamos lúcidos no plano espiritual, mas quando vestimos a roupa de carne, esquecemos. Então, as provas, ela tem sempre por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça numa posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, ele vai começar a estimular a sua inteligência, ele vai realmente colocar essa potencialidade divina que está dentro dele à prova. É o momento dele usar tudo isso, essa capacidade que ele não usa. É diante da dificuldade, do sofrimento, da dor, é que a gente descobre um mundo interior, que muitas vezes a gente não sabia que possuía. Quantas pessoas não superam coisas incríveis que a gente vê? Quantos vídeos nós vemos aí na internet de pessoas sem braços, sem pernas, fazendo coisas incríveis que nem nós, que temos pernas e braços, estamos fazendo. Pessoas que superam a dificuldade e a dor. Superam tudo isso. Então, essa superação vem de algo lá dentro da criatura, né? Uma força interior que a move. E essa resignação, ela tem o poder de anular esse impacto do sofrimento. Então, ser resignado, na verdade, é estar bem consigo mesmo. É estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade, com as dificuldades que eu vivencio. E fazer um autoexame dentro de tudo isso e perguntar-se para nós, o que é preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que é preciso modificar na minha vida? Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Será que eu estou me apegando demais à situação terrena? Quando alguém desencarna da minha família, eu vejo isso como uma tragédia. Mas por quê? É triste? Sim, é muito triste. É muito doloroso a morte de um ente querido. Mas quando nós entendemos que todos nós estamos aqui de passagem na Terra, que somos espíritos eternos, imortais, nós vamos entender que nada disso realmente vai ser tão doloroso quanto querer que aquele ente querido, muitas vezes, fique aqui padecendo de sofrimentos maiores. Porque, na verdade, a desencarnação é uma libertação. A gente está deixando uma roupagem velha, que não precisa mais, às vezes com doenças que estavam ali, que foram expurgadas de nós, e nós fomos a um estágio melhor. E muitas vezes os entes querem prender a criatura, mesmo doente ali naquele corpo debilitado, não entendendo que é necessário que ela promova a sua evolução. Que ela liberte-se daquele vaso físico, porque o espírito resplandece. O espírito expurga ali na matéria, deixa aquilo para trás e renova-se. Numa nova oportunidade, não precisa mais daquela doença, daquela dor, daquele sofrimento. Então, quando nós estamos entendendo tudo isso, nós estamos vivenciando a cristandade. Vamos ser cristãos, né? Não basta só crer. É importante que a gente saiba, que a gente conheça para viver essa crença, aceitando as situações. Porque a moderna criatura humana, quando pensa em buscar uma doutrina religiosa,
ela conduz à fantasia de encontrar soluções miraculosas, sem a contribuição do esforço pessoal. Então, quando nós vamos buscar Deus, né, uma religião, a gente pensa assim, olha, então eu vou lá para Deus me ajudar. Mas muitas vezes nós queremos que Ele faça tudo por nós, não estamos dispostos a fazer a nossa parte. E a nossa parte é colaborar para a nossa melhoria. É buscar realmente a modificação, a transformação. Quando nós entendemos tudo isso, nós vamos ajudando-nos e o céu com certeza também nos ajudará. Então o tratamento para todas as situações está na educação moral e transformação da conduta. Qualquer medida inicial no movimento da cura deve começar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral. Então é importante lembrarmos que nossos pensamentos, né, também podem ser saudáveis para que nosso corpo ganhe saúde. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. São palavras de Emmanuel, em Fonte Viva. Da mesma maneira, quando nós viemos aqui buscar o passe, achamos que o passe é o passe de mágica, que vai tirar as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas não, vai nos dar o lenitivo, o amparo, o auxílio, retira aquelas energias deletérias, mas cabe a nós mantermos essas energias boas que recebemos em circulação dentro de nós, com os bons pensamentos, com os bons sentimentos, com a obra no bem, com o esforço próprio. Estamos caminhando para o final, né? A dor, ela vem então realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. São palavras também do nosso Emmanuel. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Eu adoro muito essa frase do André Luiz no livro Coragem, porque quando nós paramos para pensar que ninguém aqui na Terra vai viver sem problemas, porque esses problemas eles são ingredientes de nossa evolução, são os desafios que exercem em nós a possibilidade de melhoria, né, que vão exercitar o nosso aprendizado, que vai fazer com que a gente desenvolva as potencialidades, isso dá uma paz muito grande. Entender que não é por isso que a gente vai ficar de braços cruzados, pelo contrário, é olhar esses problemas com uma nova visão, a visão mais facilitada pela doutrina. E para facilitar o nosso processo educativo, vamos investir em novos potenciais e habilidades, vamos autodeterminar na busca do nosso progresso, aceitando as provas e expiações com resignação, entrando em contato com a nossa essência divina, o nosso eu superior, as coisas boas que trazemos. Essa centelha está sempre dentro de nós e depende de nós encontrá-la. A reencarnação, ela é o meio, ela é a educação divina. Essa educação divina é o fim onde nós vamos chegar. Então nós temos necessidades da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa, nos diz André Luiz. Então é necessário que estejamos aí compreendendo que somente através sermos candidatos a novas reencarnações, até mesmo nos candidatar à dor, mas ao amor também, é que nós vamos conseguir vencer ainda todas as dificuldades que estamos trazendo. Mas Deus não quer ninguém triste, Ele quer todos nós felizes, né? Se nós entendermos isso, fica muito mais fácil. Então nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, que Deus nos abençoe a todos, e que possamos sair daqui levando essa paz, esse entendimento, encarar da próxima vez, ou de agora em diante, a dor com um novo olhar. Sermos gratos por Deus, estar nos provando na oportunidade da nossa melhoria, da nossa evolução espiritual. Muito obrigada a todos.